Nos últimos 4 dias, as atenções do mundo estão voltadas para a condução que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dá para as negociações de paz na Ucrânia. Na sexta-feira, 15 de agosto, ele recebeu o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca. Foi o primeiro encontro entre os líderes dos dois países desde a invasão russa na Ucrânia, que já dura mais de 1.200 dias. Trump e Putin trocaram elogios e andaram juntos no mesmo carro. Mas quem esperava o anúncio de uma solução para o conflito saiu frustrado. O professor de ciência política da Universidade da Califórnia, Benjamin Redd, afirmou que o presidente russo conseguiu o que queria: ocupar mais espaço no palco internacional. Terminou sem um cessar-fogo para a Ucrânia, sem discussão, sem data futura. Houve apenas algumas promessas vagas, mas realmente nada de concreto, explicou Redd. 3 dias depois, foi a vez do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e outros líderes europeus se encontrarem com Trump. Foi nesta segunda-feira em Washington. A gente vai ter um encontro. Se tudo sair bem, nós teremos um encontro trilateral e eu acho que há uma chance razoável de que essa negociação avance. De volta à Casa Branca, depois do bate-boca humilhante de fevereiro, o presidente ucraniano encontrou agora um clima menos hostil e abriu a possibilidade de algo que antes era inegociável. O encontro foi muito diferente daquele em que Donald Trump e Volodymyr Zelensky tiveram um bate-boca inédito diante da imprensa mundial. Desta vez, falou-se em garantir a proteção da Ucrânia contra futuras investidas russas. Trump chegou a dizer que será preciso discutir trocas de território em que a Rússia ficaria com áreas que invadiu. Um jornalista questionou Zelensky se ele estava disposto a redesenhar o mapa da Ucrânia, ou seja, a ceder territórios para a Rússia. O presidente ucraniano não disse que sim, nem que não. Ele respondeu: apoiamos a ideia do presidente Trump para acabar com a guerra de uma forma diplomática. No fim, Zelensky sinalizou o que considera ser uma condição necessária para um acordo: a segurança da Ucrânia com um exército forte. E as expectativas de um acordo de paz foram adiadas para um futuro encontro de Zelensky e Vladimir Putin, sem a presença de Trump. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje, com Vitor Boiadian, é: o que está na mesa de negociação pela paz na Ucrânia? Meu convidado é Oliver Stunkel, professor de Relações Internacionais da FGV, pesquisador da Universidade Harvard e do Carnegie Endowment. Terça-feira, 19 de agosto. Oliver, a gente conversa logo depois do fim da reunião entre Trump, Zelensky e os líderes europeus. O presidente americano insistiu em negociar o fim da guerra e não mais um cessar-fogo apenas. E ouviu que os Estados Unidos precisam também garantir a proteção da Ucrânia depois do fim da guerra. Eu queria então começar te pedindo que nos ajude a dar um pouco mais de sentido ao que aconteceu nessa reunião de segunda-feira, mas também levando em consideração a reunião de sexta passada entre Trump e Putin. Bom, em primeiro lugar, é preciso reconhecer que a reunião que aconteceu hoje foi muito melhor para o presidente ucraniano do que aquela alguns meses atrás, que realmente foi um fiasco e causou uma ruptura na relação. Foi péssimo para a Ucrânia porque demonstrou uma preferência de Trump pela postura russa. Na última vez que os dois se reuniram, lá no Salão Oval, foi em fevereiro. O Zelensky foi humilhado, chamado de ingrato por Donald Trump. Uma das cenas mais perturbadoras da história da diplomacia. Diante da imprensa, Donald Trump mostrou ao mundo um alinhamento com um país invasor, a Rússia de Vladimir Putin. Com o dedo em riste e elevando o tom de voz, Trump disse a Volodymyr Zelensky que o ucraniano não se encontra em condições de ditar nada e está assumindo o risco de uma terceira guerra mundial. Isso também ficou evidente na sexta-feira, depois da reunião entre Putin e Trump, quando o presidente americano, em grande parte, abraçou a narrativa da Rússia de que o principal responsável pela guerra seria a Ucrânia, de que a Ucrânia poderia, se quisesse, encerrar o conflito. No encontro que concentrou as atenções do mundo, Donald Trump e Vladimir Putin se encontraram no estado americano do Alasca. A reunião no Alasca deixou o mundo inteiro na expectativa do anúncio de um cessar-fogo na guerra da Ucrânia.
Um conflito que a Rússia começou há mais de 3 anos. Antes de chegar ao Alasca, Putin parou na cidade portuária de Magadan, onde ficou por algumas horas, e depositou flores num memorial em homenagem à cooperação de americanos e soviéticos durante a Segunda Guerra Mundial. Trump saiu de Washington 1 hora depois do previsto. Durante a viagem, ele respondeu a perguntas de jornalistas. Disse que estava indo para o encontro em busca de um cessar-fogo. A Europa não vai me dizer o que fazer, mas eles estarão envolvidos no processo, assim como Zelensky. Não sei o que vai acontecer, mas não vou ficar feliz se não tiver cessar-fogo hoje, afirmou Trump. Agora, o clima durante essa reunião agora na segunda-feira foi muito melhor. Foi cordial, não houve bate-boca e Trump mencionou garantias de segurança. Isso é o mais importante de longe para a Ucrânia. Já existe uma aceitação implícita em Kiev de que o país provavelmente vai ter que ceder parte do seu território para a Rússia. Isso não ocorrerá oficialmente, mas na prática há um entendimento que a Ucrânia hoje não consegue recuperar seus territórios militarmente, mas que realmente é fundamental que para qualquer tipo de cessar-fogo ou acordo de paz, a Ucrânia tenha garantias concretas de segurança, não só dos europeus, mas também dos Estados Unidos, para evitar que esse cessar-fogo ou acordo de paz não seja apenas uma pausa para que a Rússia depois se reorganize militarmente para atacar o restante da Ucrânia. A Constituição ucraniana não permite abrir mão desses territórios e, a não ser que a Ucrânia receba garantias muito amplas de segurança, agora também há um cansaço enorme na população, um reconhecimento de que se as coisas continuarem do jeito que estão hoje, a médio e longo prazo, a Ucrânia terá imensas dificuldades em manter a linha de frente, que a Rússia tem uma vantagem quantitativa enorme e, em função disso, também a Ucrânia tem um interesse em sentar à mesa para negociar algum tipo de acordo. Como exatamente será a linguagem de um possível acordo, é muito cedo ainda negociar, mas e os europeus provavelmente não aceitariam formalmente a integração desses territórios no leste ucraniano à Rússia. Por exemplo, quando a União Soviética ocupou os Bálticos nos anos 40, os europeus e os países ocidentais nunca reconheceram formalmente essa ocupação, mas na prática entenderam que era uma situação real. Então, o que provavelmente aconteceria seria algo nesse estilo, né? Que todo mundo entende que esses territórios estão sob controle russo, que a Ucrânia desiste de tentar recuperá-los militarmente, mas que ao mesmo tempo a Rússia se compromete a não atacar o restante do território ucraniano, que ao mesmo tempo os aliados ucranianos oferecem garantias concretas de segurança para evitar que ocorra uma nova invasão russa da Ucrânia no futuro. Trazendo aqui para o factual, né, a declaração de Zelensky depois dessa reunião, dizendo que uma discussão sobre territórios deve ser feita em uma reunião trilateral entre Estados Unidos, Ucrânia e Rússia. Ou seja, também Zelensky já admitindo a possibilidade de sentar à mesa com Putin. Oliver, eu queria a tua opinião. Quais precedentes podem se abrir caso a Ucrânia concorde em ceder parte de seu território para uma força agressora? A Ucrânia, na verdade, vem sinalizando que teria interesse em uma reunião entre Zelensky e Putin há algum tempo. A Rússia não teve até agora interesse nessa reunião. Eu acho que é do interesse de Zelensky em viabilizar esse encontro, de repente também com alguns representantes de países europeus, já que na percepção ucraniana Trump está um pouco mais próxima à visão russa sobre esse conflito. O presidente americano foi às redes sociais e anunciou: ao final das reuniões, telefonei para o presidente russo Vladimir Putin e comecei os preparativos para o encontro, num local ainda a ser escolhido entre Putin e Zelensky. E depois que essa reunião acontecer, teremos uma reunião trilateral, comigo e com os dois presidentes.
O Kremlin confirmou o telefonema, mas não mencionou a reunião entre os dois líderes em guerra. Agora, é fundamental que haja garantidores, que haja países dispostos a defender a Ucrânia em caso de conflitos futuros, porque a Rússia já prometeu respeitar a soberania ucraniana nos anos 90. E violou a sua própria promessa. O Vladimir Putin violou mais de 20 cessar-fogos ao longo da história com a Ucrânia. Violou um cessar-fogo agora, este ano, em março. Isso para a gente ficar bastante ciente que, ainda que possa ser algum tipo de anúncio, precisamos ter alguma cautela. O Obama, ele começa a sua administração com um encontro com o Vladimir Putin, pedindo um reset, né? Resetar as relações entre Rússia e Estados Unidos, que estavam abaladas desde que a Rússia havia invadido outro país, a Geórgia, em 2008, durante o governo Bush, né? E, claro, o Vladimir Putin participa, diz que vamos resetar as relações. Isso não o impede de fazer a invasão da Crimeia em 2014, assim como em 2022 não impede de fazer a invasão da Ucrânia, mesmo tendo se encontrado com o Joe Biden em 2021 e fechado acordos com o Joe Biden. Então é perfeitamente compreensível que a Ucrânia não confie na palavra da Rússia, porque o que a Ucrânia precisa de fato para garantir segurança é capacidade militar, seja capacidade militar própria, seja o apoio de aliados, porque a Rússia fez uma tentativa muito clara de não apenas ocupar o leste ucraniano, mas vem bombardeando a capital ucraniana, até cidades no oeste do país. Então, claramente há uma intenção de também influenciar o cenário político no restante da Ucrânia, de derrubar o governo ucraniano. Então, essa tentativa de Zelensky de marcar uma reunião trilateral é uma tentativa de conseguir dialogar com Putin na presença do presidente americano, na tentativa de encontrar uma solução que envolva esses elementos necessários para a Ucrânia aceitar de fato um cessar-fogo ou um acordo de paz. E como é que fica a situação de Zelensky perante seu eleitorado na Ucrânia, Oliver? Porque a gente o viu agora, nessa última reunião, vestido com trajes formais e não mais com aqueles trajes militares. Da última vez que ele havia ido à Casa Branca, ele foi criticado por estar vestido daquela forma e não usando um terno. E dessa vez está com um terno. Claro, pode ser uma coincidência, mas as imagens falam muito. Mas quando ele começa a admitir a possibilidade de ceder territórios, como que fica a imagem dele, a governabilidade de Zelensky na Ucrânia e até mesmo a governabilidade do país cedendo territórios ao agressor? É um momento muito sensível politicamente para o Zelensky, que ainda tem amplo apoio político e venceria provavelmente uma eleição, se fosse possível organizar eleições livres, que obviamente não é o caso, enquanto o país estiver sob ataque, que obviamente organizar uma eleição seria inviável, porque os cidadãos não podem sair livremente às ruas, porque podem ser bombardeados pela Rússia. Há milhares de homens ucranianos na linha de frente, onde não é possível organizar uma eleição. Mas, tendo dito isso, há um cansaço palpável na população. O prefeito da capital de Kiev mencionou recentemente que uma porcentagem crescente da população ucraniana quer a paz, quer encerrar o conflito, mesmo se isso envolva abrir mão de parte do território ucraniano. Também há incerteza sobre a disposição americana em fornecer armamentos a longo prazo e a capacidade europeia ainda limitada de apoiar a Ucrânia pesam e, evidentemente, apesar do impacto negativo que a guerra tem sobre a economia russa, o governo Putin está bastante estável, não enfrenta grande resistência interna e sinaliza que está disposto a continuar essa guerra por muito tempo. Então, o tempo claramente está do lado do presidente russo e isso obriga Zelensky a ser pragmático. Apesar de ter dito no passado, numerosas vezes, que não estaria disposto a abrir mão de território, é também fundamental encarar a realidade para tentar salvar o restante da Ucrânia. Claramente também a guerra vem tendo um impacto negativo sobre a economia
ucraniana, e para viabilizar um Estado funcional, soberano e próspero, é preciso atrair investimentos estrangeiros, e esses investidores não virão num cenário de guerra. Tá? Então, está numa situação muito difícil, ainda tem amplo apoio, mas também sabe que com o passar do tempo, esse apoio pode diminuir e, no cenário de qualquer tipo de acordo, ele teria que, de fato, defender esse acordo internamente, que também não é trivial, né? Porque é um assunto muito sensível. Abrir mão de território é algo raríssimo nas relações internacionais, diante do histórico pelo qual a Ucrânia vem passando séculos de combater pressão russa, invasões russas, tentativas russas de apagar a identidade nacional ucraniana, de apagar o idioma, de tentar ocupar esse espaço. Os ucranianos estão cientes disso e só vão concordar em abrir mão de territórios se isso vem junto com garantias ocidentais para garantir que a Rússia não ataque novamente o restante do país. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar a conversa com Oliver Stunkel. Bom, então nesse caso, o que a gente pode prever da Ucrânia pós-Zelensky? Uma Ucrânia ainda mais voltada à Europa, com algum político ainda mais voltado à União Europeia, ou alguém que dialogue mais com a Rússia, que era o que Putin queria e que por muitas décadas foi a praxis, né, do governo ucraniano, que era, na verdade, indicações, né, políticas da Rússia? A princípio, a invasão russa à Ucrânia fortaleceu muito a identidade ucraniana, o desejo ucraniano de se afastar da Rússia, de buscar aliados no Ocidente para se defender contra a Rússia. Até cidades no leste ucraniano, onde se falava predominantemente russo, hoje são fortemente anti-russos. Não confie no criminoso de guerra Putin. É improvável que os interesses da Ucrânia sejam levados em consideração nesta reunião. Guerra é guerra, não vai acabar. E não vamos dar territórios para ninguém, afirmou a Tetiana. Atualmente, a Rússia controla cerca de 1/5 do território ucraniano. Mais cedo ou mais tarde, a Rússia vai nos invadir novamente. Acho que a Ucrânia tem que se defender, disse o Rostislav. Isso é natural. Um país que vem sendo bombardeado por um vizinho acaba querendo buscar outros aliados, se proteger contra esse aliado. Milhares e milhares de famílias ucranianas perderam filhos e filhas nessa tentativa de se defender contra a Rússia, que há séculos tenta apagar a Ucrânia do mapa, independentemente de quem será o próximo presidente. Mesmo se for um presidente indicado pela Rússia, a população ucraniana hoje é mais pró-ocidental do que nunca. Então, se houver eleições livres, certamente o cenário mais provável seria uma figura mais pró-Ocidente, que busca continuar o processo de aproximação estratégica com a União Europeia. Há um desejo amplo na Ucrânia de fazer parte da União Europeia, porque a Ucrânia olha para a Polônia, que era um país mais pobre nos anos 90 do que a Ucrânia. Enquanto a Ucrânia ficou mais próxima da Rússia, a Ucrânia não enriqueceu, não prosperou, enquanto a Polônia, um país mais pobre, chegou a aderir à União Europeia e hoje é um país muito mais próspero, muito mais integrado na economia global. Talvez a adesão à União Europeia seja também um passo mais factível do que o desejo ucraniano de fazer parte da OTAN, que hoje parece bastante pouco provável. E mesmo o presidente americano disse que descarta esse cenário. Então, no melhor cenário para a Ucrânia, seria uma garantia de segurança análoga ao famoso artigo 5, né, que garante o apoio de todos os integrantes da OTAN. Algo desse tipo seria o melhor cenário. O pior cenário para a Ucrânia seria ter que aceitar limites para as forças armadas ucranianas no futuro, ter que abrir mão de territórios, mas ao mesmo tempo não poder se rearmar, não se poder proteger contra futuras invasões russas. Nesse caso, seria uma questão de tempo.
até que a Rússia voltaria, me parece, a atacar o restante da Ucrânia. E essa possibilidade de haver algo análogo ao artigo 5º da OTAN, sem de jure pertencer à OTAN, do ponto de vista da Rússia, é aceitável isso? Porque na prática a Rússia também se preocupa com a própria segurança, embora nesse momento a Rússia seja a agressora, a Rússia também acusa a OTAN de estar se expandindo demasiadamente em direção ao seu território, não? Não, certamente a Rússia gostaria de limitar a autonomia estratégica da Ucrânia. Gostaria de evitar que a Ucrânia faça parte da União Europeia, que busque ampliar seus laços com a União Europeia, e gostaria que continuasse fazendo parte da esfera de influência de Moscou. Vladimir Putin considera a Ucrânia berço cultural e espiritual da Rússia. Mas a decisão de invadir o país, lançando o maior conflito da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, tem também componentes geopolíticos. O presidente russo vê como ameaça à Rússia a possibilidade de a Ucrânia estar sob o guarda-chuva da OTAN, a aliança militar do Ocidente. Historicamente, países que se sentiram ameaçados pela Rússia buscaram a OTAN para tentar se proteger. Foi o caso da Polônia e das nações bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia, nos anos 1990 e no início dos anos 2000, diante do colapso da União Soviética. Em meio à guerra da Rússia contra a Ucrânia, Finlândia e Suécia também solicitaram a adesão à OTAN. Assim como a Ucrânia, a Geórgia também sonha fazer parte da aliança, mas também não entrou ainda, principalmente por causa de ocupação russa em regiões separatistas. É evidente que o presidente russo, de alguma forma, gostaria de recuperar a influência perdida no leste europeu depois do colapso da União Soviética. Então, isso explica por que uma adesão à OTAN seria inaceitável. Ter uma garantia análoga ao 5º artigo da OTAN seria uma tentativa de oferecer algo para a Ucrânia que a Ucrânia quer, evitando esse rótulo da OTAN que é inaceitável para a Rússia. Mas eu diria que hoje mesmo uma garantia de segurança análoga ao artigo 5º talvez não seja aceitável para a Rússia. A Rússia vai fazer de tudo para limitar a capacidade militar da Ucrânia, para limitar a presença de tropas europeias ou americanas em solo ucraniano, ou seja, de enfraquecer a Rússia militarmente. Mas, do ponto de vista ucraniano, aquilo é a receita para uma futura guerra. Então essa aí realmente é a grande questão da negociação, que pode muito bem fracassar, porque a Rússia claramente opera numa posição de força, de confiança, acreditando corretamente, ao meu ver, que o tempo está do lado dela. Então o maior desafio de Trump, que quer se colocar como mediador, será garantir que a Rússia possa aceitar esse tipo de garantia de segurança que no passado não foi aceitável para o presidente russo. Agora, supondo que esse acordo de paz seja assinado, esses termos sejam objeto de um entendimento entre Rússia e Ucrânia, como é que a gente vai ver o tabuleiro geopolítico global daqui para frente com relação a essas potências? Para onde que elas vão olhar uma vez encerrado esse conflito? Tudo vai depender da natureza do acordo de paz ou do cessar-fogo negociado. Se for um acordo que favorece a Rússia, sem grandes garantias de segurança para a Ucrânia, seria, do ponto de vista europeu, uma questão de tempo até haver uma nova invasão russa do restante da Ucrânia. Portanto, não mudaria muita coisa. Os europeus tentariam apoiar a Ucrânia da melhor forma possível. A Rússia continuaria provavelmente se preparando para algum futuro conflito. Então, nesse caso, na prática, mesmo sendo chamado de acordo de paz, seria visto por muitos como uma espécie de intervalo antes de mais um conflito. Mesmo se for um acordo com garantias de segurança, pode ser que a Rússia chegue a testar o compromisso ocidental em defender a Ucrânia. Ou seja, isso também não é uma garantia que haverá um novo conflito. Lembrando que esse conflito atual começou em 2014 já, né? Ou seja,
que causou, depois da invasão de todo o território ucraniano em 2022, uma reorientação europeia muito ampla. O primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz, afirmou que acha difícil haver uma nova reunião sem uma pausa nos confrontos. Ele fala, para ser honesto, eu gostaria de ver o cessar-fogo. Eu não consigo imaginar algo que tenha lugar sem ser o cessar-fogo. Nós temos que botar pressão sobre a Rússia. Giorgia Meloni, primeira da Itália, agora falando. O primeiro ponto são as garantias. As pré-condições para essa paz. Eu acho muito pouco provável que a Europa volte a confiar na Rússia enquanto Putin estiver no poder. Isso quer dizer que mesmo depois de um acordo de paz, a Alemanha, por exemplo, dificilmente voltará a comprar gás russo. Essa ruptura que ocorreu entre a Rússia e a Europa me parece ser permanente. No caso dos Estados Unidos, pode até haver uma volta a uma espécie de normalidade com encontros presenciais entre Putin e Trump, mas do ponto de vista econômico essa relação não é tão relevante assim. Então, me parece que, independentemente do que ocorrer nas próximas semanas ou meses, o leste europeu continua sendo uma região de muita tensão geopolítica, muita preocupação, não só na Ucrânia, mas na Moldávia, nos Bálticos, sobre um expansionismo russo. A Rússia vem investindo pesadamente na sua capacidade militar, priorizando essa área, deixando de lado muitas outras áreas. Então, há uma espécie evidente que a Rússia está se preparando para um possível confronto com outras potências europeias. No futuro, ninguém sabe se isso vai de fato ocorrer, mas isso também está causando um grande aumento nos gastos militares na Europa, o que não será revertido mesmo no caso de um acordo de paz na Ucrânia, em função do histórico russo de violar suas próprias promessas em relação à soberania ucraniana. Agora, se houver o fim de um apoio militar americano aos ucranianos, é evidente que isso permite aos americanos, às Forças Armadas americanas, dar mais atenção a outros conflitos, seja no Oriente Médio, seja na Ásia. Então, seria visto como algo positivo pela Casa Branca, que há muito tempo quer superar esse conflito e responsabilizar os europeus pela sua própria segurança. O fim do conflito para a Rússia também permitiria claramente uma consolidação econômica que, apesar de estar estável economicamente, teve um impacto negativo enorme para a economia russa. A Rússia também perdeu influência no Oriente Médio, no norte da África. Então, com um possível fim do conflito na Ucrânia, é possível que a Rússia consiga tentar recuperar um pouco desse espaço perdido, tanto no Oriente Médio quanto em vários países africanos. Oliver Stunkel, obrigado por todo esse panorama. Claro, as coisas estão acontecendo, né? Infelizmente, o acordo de paz não chegou hoje, mas a gente espera você de volta sempre para fazer suas análises pertinentes. Obrigado, Oliver. Muito obrigado pelo convite. Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Capelão. Eu sou Vitor Boiadian e fico por aqui. Até o próximo Assunto.